A gente sempre junto na defesa da vida. Hoje a gente fala muito bem português. Hoje a gente está num diálogo, aberto para o diálogo. Mas parece que o governo não fala a língua da vida, só fala a língua da destruição. Só fala a língua do lucro. Essa medida provisória 870, que quer passar demarcação da terra indígena, licenciamento ambiental de empreendimento em terra indígena, como também de todos a destruição da natureza para o Ministério da Agricultura, é o que no jurídico chama de alienação. É quando um ministério vai tomar posse de todo o território nacional, todo o território natural, para destruir. A 867, que mexe no nosso Código Florestal, o Congresso ficou durante 10 anos discutindo um texto de um Código Florestal, que foi aprovado em 2012, depois de um amplo debate. E de repente nós estamos vendo aqui o Código Florestal sendo de novo, mais uma vez, as pessoas estão querendo mexer no Código Florestal para liberar desmatamento, para anistiar quem já desmatou, para fazer situações que vão colocar o Brasil de novo na rota do atraso. No âmbito da medida provisória 867, a bancada ruralista tenta se aproveitar de uma medida que tinha originalmente apenas um artigo, que era pela simples prorrogação do prazo do programa de regularização ambiental, para simplesmente revisar o Código Florestal às escuras, às escondidas, sem que a sociedade tenha o direito de se manifestar, sem ouvir especialistas, sem sequer oportunizar os parlamentares que tenham um foro adequado para esse debate, trazendo evidentemente insegurança jurídica tanto à área ambiental quanto ao produtor rural, que vai sofrer com ações judiciais. Vocês viram a pressão que está sendo dada nos casos do desmatamento na Amazônia, na falta de compromisso e de responsabilidade com as principais políticas de proteção ao meio ambiente, como a extinção da Secretaria de Mudança dos Climas, como a Secretaria da Floresta, como a proteção dos recursos hídricos. Como é que se vai sobreviver um ministério que tem obrigação institucional de proteção e age contrária a essa proteção? Da mesma forma, tem se manifestado em relação à FUNAI, que é o único órgão higienista federal que tem obrigação institucional de demarcar terras indígenas, proteger os seus territórios, fazer com que os povos indígenas exerçam seus direitos, e pelo que a gente está havendo mais fragilidade. Não é uma ação isolada, nós estamos com ações estratégicas sendo tomadas no sentido de um desmonte da conservação ambiental no país. Esse desmonte passa por desmontar a estrutura de servidores, a estrutura de orçamento, a estrutura que faz acontecer a conservação do meio ambiente. Agora, o que está acontecendo hoje dentro da área ambiental, dentro dos órgãos ambientais, além dos desmontes que todos já sabem? É um processo de desmobilização, de desmonte, de achar que os servidores que estão lá cumprindo sua função, desmontando inclusive as estruturas de monitoramento e controle, e o que é pior, uma coisa que não é escrita, uma coisa que não sai na televisão, que é o ataque diário àqueles servidores que ousam se manifestar contrariamente ao que está acontecendo. Então, o que está acontecendo hoje dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do IBAMA, dentro do ICMBio, é um clima de medo. É eleito um governo que está eleito para destruir a política ambiental. São diversas as medidas sendo adotadas nesse sentido. O desmonte do IBAMA, o desmonte do ICMBio, a extinção de conselhos. Então é um processo que vem de uma ideologia de destruição e de dominação. A gente está aqui em defesa da vida, em defesa da igualdade e direito a todos, como a Constituição prevê. Desde o primeiro dia de governo, com a medida provisória 870, o que o governo fez foi aquilo que prometeu, que foi desmontar a política ambiental brasileira. Em primeiro lugar, ele simplesmente omitiu competências que são basilares da política ambiental, excluindo essas competências do Ministério do Meio Ambiente. O combate ao desmatamento ilegal e o combate às mudanças climáticas são exemplos disso. Da mesma forma, na medida provisória 870, transferiu áreas próprias do meio ambiente e de pautas de comunidades tradicionais
para o agronegócio, para o Ministério da Agricultura. Transferiu as florestas com o Serviço Florestal Brasileiro ao Ministério da Agricultura. Transferiu a competência de proteção e demarcação de terras indígenas, territórios quilombola, para o Ministério da Agricultura. E isso, evidentemente, traz um conflito de interesse insuportável. Inclusive, um ministro do Meio Ambiente que atua contra o meio ambiente. É um governo que tem representantes do setor do agronegócio no Ministério da Agricultura e no Ministério do Meio Ambiente. Então nós temos, na verdade, um cavalo de Troia. Dentro do governo, esse cavalo de Troia é o ministro do Meio Ambiente. Este governo que aí está, podemos dizer que suas atitudes são criminosas. Criminosas para com os sem terra, a agricultura familiar, para com os índios. A nossa responsabilidade ela é planetária. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, a maior área de floresta tropical do planeta. E negar isso é negar um fato, é negar a existência da necessidade de que a vida humana só existe porque existem ecossistemas que demoraram centenas de milhares de anos para se formar e que destruir isso do dia para a noite é ameaçar a própria vida no planeta e a própria existência da vida humana a longo prazo. Ciência não é ideologia, ciência é conhecimento. Entender isso e ouvir quem tem alguma coisa a dizer e quem trabalha com isso, quem vai para a floresta, quem conversa com as pessoas que vivem na floresta, é negar uma realidade que não pode ser negada. Isso é vergonhoso para um governo, para um mandatário de uma nação como a nossa, ter um presidente dessa qualidade. Não deixaremos desacobertado o direito da sociedade brasileira de viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Junto aos sindicatos, às comunidades quilombolas, os indígenas, reunindo e discutindo esta realidade. E se essas medidas passarem, nós vamos ter muita guerra no campo e na cidade. Não fique este governo pensando que é com brincadeira, com palavras de ordem, que nós vamos mudar as nossas atitudes. Nós vamos para a resistência. Essa questão de tentar fazer com que as demarcações não ocorram através de desmontes é um absurdo e é inconstitucional. Por isso que a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Povos Indígenas vai estar sempre chamando a atenção e pedindo que a sociedade civil também se manifeste. É importante essa manifestação, é importante cobrar o compromisso das autoridades, principalmente fiscalizar as inconstitucionalidades, o desmonte.